Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Dandadan. Eu já tinha feito um vídeo analisando e recomendando Dandadan já faz algum tempo. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu decidi fazer esse vídeo porque os últimos capítulos de Dandadan surpreenderam muitas pessoas e eu fui uma delas. Depois de ter essa ótima surpresa com a obra, eu decidi que valeria a pena falar sobre ela de novo no canal, falando um pouco mais da minha experiência com esse mangá até agora. Então, se você já tinha visto o meu vídeo de recomendação, você sabe que eu elogiei bastante esse mangá por vários motivos. Eu acredito que ele teve um ótimo início e eu estava me divertindo bastante com ele. Inicialmente eu pensei que não seria nada demais. Quando eu vi as cenas de Eit no primeiro capítulo, isso já foi o suficiente para que eu tivesse uma impressão negativa, mas essa impressão sumiu com o passar dos capítulos. Eu estava e estou tendo uma boa experiência sem sombra de dúvidas, e eu fico ansioso para um novo capítulo ao ponto onde eu vou ver os capítulos em japonês, mesmo que eu não entenda nada de japonês. A interação dos protagonistas é ótima, e a arte é muito bem feita, a construção de mundo está se mantendo, o sistema de poder está sendo estabelecido progressivamente, e a história está caminhando de uma forma agradável. Não só isso, como também teve uma grande surpresa no capítulo 16, onde o autor revelou que ele consegue criar com maestria um bom drama. Durante esse capítulo, alguns temas mais pesados são abordados dentro da obra sobre a vida passada de um dos yokais da história, e sinceramente o autor conseguiu usar esses temas pesados de uma forma excelente, chegando ao ponto de fazer pessoas chorarem. Ninguém esperava chorar nessa obra. Desde que Dandadan lançou, ele foi visto como algo bizarro, louco e insano. Todos os capítulos anteriores se sustentavam em premissas malucas, e os leitores já estavam acostumados com a história divertida e meio ridícula. No primeiro arco, os personagens tinham que resgatar o pau do protagonista, e depois no arco seguinte, após eles terem resgatado o pau com sucesso, eles tinham que resgatar as bolas do cara. Quem não é leitor de Dandadan deve estar pensando, como essa história deve ser ridícula, provavelmente não tem tensão ou consequências reais. Deve ser só uma obra de comédia, nada que mereça minha atenção. Saibam, meus caros, que esse não é o caso. Sabem, no início eu estava me divertindo com o que já estava sendo trabalhado na obra, mas de repente o autor mostra como ele consegue criar uma história pesada, sombria e triste, nesse universo maluco. Essa história nem durou mais de um capítulo, só durou algumas páginas e mesmo assim o autor de alguma forma conseguiu chocar muita gente. Eu não chorei porque é difícil chorar hoje em dia, mas ainda estava chocado com o que eu tinha acabado de ler. De certa forma, Dandadan me lembrou Gintama. Sabem aquele anime bem grande de comédia e ação onde os personagens fazem várias referências a outras obras? Então, eu lembrei dele. Para quem não sabe, Gintama, apesar de focar bastante em comédia, possui momentos bem fortes e bem feitos em sua história. Existem arcos com peso emocional significativo em Gintama, e quando esses arcos chegam ao clímax, não importa o quanto você riu, não importa o quão ridículos certos episódios foram, você ainda assim vai ficar emocionalmente investido na história. Inclusive, isso é uma das coisas mais faladas dentro da comunidade de Gintama. Como as pessoas de fora que não acompanharam a obra, pensam que ela é só diversão, quando na verdade existe muito mais do que isso na história. E é por isso que eu me lembrei de Gintama depois de eu ter lido o capítulo 16. Dandadan está provando a cada capítulo que é muito mais do que insano, engraçado ou ridículo. O autor fez um trabalho tão surpreendente nesse capítulo que eu fiquei ainda mais animado para ver do que ele é capaz de fazer no futuro. Imagine as possibilidades. Será que ele vai nos surpreender com lutas incríveis, arcos mais elaborados, uma boa construção de mundo? Essas perguntas se tornaram constantes em minha cabeça quando eu penso no potencial dessa história. O que essa história pode se tornar? Felizmente parece que Dandadan vai ter tempo para se desenvolver, já que as vendas do primeiro volume da obra foram boas. Eu estava bem apreensivo com o possível cancelamento desse mangá, sendo que muitas obras da Jump são canceladas. Com a boa notícia sobre as vendas, eu agora posso ficar com a consciência mais leve ao pensar no futuro dessa história. O autor ainda tem muito trabalho a fazer. Existem coisas que precisam de desenvolvimento, como por exemplo o protagonista Ken, que não é muito impressionante. Ele desde o início tem dependido bastante da Ayase, e a Ayase já é uma personagem bem forte e várias vezes toma a iniciativa em várias situações. Felizmente no último capítulo vimos que o Ken começou a treinar para se tornar mais forte, o que é bom. Isso já é o autor nos dizendo que o desenvolvimento do Ken está acontecendo. Existem vários personagens por aí que demoraram eternidades para ter um desenvolvimento decente, e por causa disso se torna difícil acompanhá-los. Então é bom que o autor Yukinobu Tatsu não esteja enrolando ao desenvolver os personagens. E por falar em desenvolvimento, o romance está indo muito bem. Geralmente mangás de romance duram 100 capítulos para que os personagens deem as mãos, ou tenham realmente um desenvolvimento significativo em sua relação. Em 19 capítulos, o romance em Dandadan já progrediu bastante, e eu sinto que já estamos perto de ter uma boa conclusão na relação dos dois. Nós tivemos mais alguns yokais na história, mas nada realmente que impulsione a construção de mundo para o nível superior. A construção de mundo, na minha visão, está andando lentamente, mas considerando a quantidade de capítulos, é compreensível o porquê de não existir muito do mundo paranormal ainda. Nós vimos alguns aliens, alguns yokais, e é isso.
Vamos ver o que o Tatsu vai fazer em relação à construção de mundo no futuro. As lutas até o momento não se destacam muito, os painéis são sensacionais e etc. Mas eu já venho percebendo isso há algum tempo. As lutas não causam nenhuma grande impressão em mim, elas têm sido bem medianas sinceramente. Em geral, a obra tem sido ótima para mim. Eu ainda estou ansioso por novos capítulos e a minha nota para Dandadan permanece como 8,5. Eu espero que em breve Dandadan me dê motivos para achar que ele merece estar entre os meus shonens favoritos. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Dandadan, ok?